Obrigada, aliás, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. É sempre uma honra estar consigo. Já estive consigo em vários outros sítios e sempre colhi boas informações. Eu costumo dizer que cada um de nós é experto naquilo que na realidade a gente sabe. Nós somos ignorantes naquilo que a gente desconhece. Existem pessoas que sentem-se chateadas quando alguém diz: você é ignorante nisso, por isso convém não conversarmos. Isso para muita gente é uma ofensa. Eu vou deixar aqui uma dica. Ser ignorante em alguma coisa não é ser... eu vou usar um termo popular. Não é ser burro. Não é ter a cabeça abaixo do nível das pernas. Não. Ser ignorante em alguma coisa todos nós somos. Se você não é médico, você não pode operar um doente ou um paciente. Porquê? Porque você não conhece. Ignorância significa não conhecer algo. Cuidado quando você chateia-se, quando não percebe as coisas. Você sabe que a comunicação social não é só para rir, para dançar e para fofocar e etc. É para dar conhecimento. E aqui você, todos os santos, sábados e domingos, pelo menos alguma coisa de bom você vai aprender. Doutora, em primeiro lugar gostaria de saber qual é a sua especialidade, para que os que estão lá em casa, no carro e nas nossas plataformas digitais estejam aqui para perceber. E gostaria também de saber o que é que vamos falar hoje. É assim, eu costumo dar a primazia de dizer o que vamos falar quando se trata somente de um convidado, porque melhor do que ninguém a doutora conhece quais são as nossas dificuldades e quais são, aliás, qual é a procura. Então, o que é que hoje, aliás, o que é que a doutora é e o que é que nos vai ensinar hoje? Bom dia a todos mais uma vez. Eu sou a Bíade Ferreira. Eu sou psicóloga clínica, tenho mestrado em neuropsicologia, também tenho mestrado em fonoaudiologia. Tenho estado a trabalhar e desenvolver o meu trabalho todo na avaliação neuropsicológica e na avaliação da fala. Tenho trabalhado com crianças, dando suporte aos pais, em todo esse processo, né, que é da descoberta, em todo o processo que é a nível do tratamento, que é a nível terapêutico. Então, tenho desenvolvido o meu trabalho já há 5 anos nessa área, para trabalhar com crianças com necessidades educativas especiais, como autismo, dislexia, TDAH, síndrome de Down, enfim. Então, tenho estado e tenho alguns pontos em que eu trabalho, como a Centralidade do Quilamba, como o Martes do Kifangondo, Bairro Azul e entre outros. Então, tenho estado a desenvolver o meu trabalho também com algumas causas sociais, ajudando, visto que existem poucos profissionais ainda nesta área no nosso país. Então, fui me especializando e com a ajuda de Deus e todo o suporte, claro, para poder então dar ajuda às famílias angolanas, não é? E fazer com que o nosso país também cresça nesta área, visto que existem agora muitos casos que muitos pais desconhecem e também os serviços são muito caros, então tenho desenvolvido o meu trabalho nesta área. E hoje vamos falar um bocadinho sobre esses transtornos da fala, alguns transtornos tais como o autismo também, que é algo que tem sido falado muito e muitas famílias ainda têm muita dúvida. Existem muitas pesquisas que ainda estão a ser feitas em torno destes assuntos. Então vamos hoje falar um bocadinho para separar o que é autismo, o que é atrasos na fala, como suceder então e como buscar ajuda nesses casos de suspeita ou então para aqueles pais que já têm algum diagnóstico e também não sabem onde se dirigir. Então, este vai ser o nosso tema hoje. Ok, doutora, eu gosto tanto de fazer perguntas. Doutora, é o seguinte, imagina, para quem está em casa e que não tem conhecimento, e já falou e falou muito bem, como é que nós conseguimos detectar quando uma criança tem um atraso na fala? É pela idade, comportamento, gestos? Como é que quem está lá em casa pode querer saber? Como é que se detecta? Quais são as idades?
Ou, portanto, se tem alguma idade própria, se na realidade a criança mostra, portanto, esses pequenos pedaços para passarmos lá para casa. Bem, de acordo com a etapa e o desenvolvimento da criança, a criança a partir de 1 ano, ela já precisa falar, ela já precisa pedir, por exemplo, água, já precisa falar papá, mamá, dá, toma. Ela precisa receber alguns comandos simples, né? Como essa questão do dá, toma. E é o que nós usamos muito, por exemplo, o cu, a palminha, coisas assim simples. E ela também precisa formar já 3 frases completas. Ok. E quando vemos que existe uma criança que ainda não está dentro, ou já não tem essas habilidades ainda, já é preocupante. Precisamos procurar, sim, ajuda e avaliação de um profissional. E só assim esse profissional vai avaliar e definir qual é o tratamento que essa criança tem. E deixo aqui frisar que o diagnóstico precoce é fundamental, porque ali a criança vai receber o tratamento adequado no momento adequado e vai então ganhar essa autonomia e as habilidades que ela precisa. Existem também, dizer que existem vários transtornos da fala. Então, nós não podemos confundir e simplesmente dizer, olha, ela tem esse transtorno ou aquele, porque existem muitos pais que pesquisam muito na internet ou em algum livro e acabam por achar que também já sabem definir o que é ou não é o tratamento dos seus filhos. Dizer que sim, é fundamental que os pais busquem conhecimento, busquem se capacitar, mas, acima de tudo, procurar profissionais que possam mesmo orientar e diagnosticar da forma correta. Ok. Doutora, eu lembro-me, se a memória não me falha, aí já há uns 2 ou 3 anos, alguém a dizer, não, o meu filho, ele tem a mesma idade do meu sobrinho, mas ele saiu o pai dele. O pai dele também, quando era criança, também começou a falar muito tarde. É verdade que isto também pode ser uma causa de descendência? Pode ser alguma coisa que tenha a ver com a família? Bem, é hereditário? Sim. Existem, sim, alguns atrasos na fala que são, sim, genéticos. Por exemplo, pode-se dar o caso de um pai já ter passado por isso na sua infância e logo o seu filho também passar por isso. E existem muitos casos em que, por exemplo, o pai já passou por isso e depois, na fase adulta, ele já está bem, é comunicativo e tudo mais, ou não, e o seu filho também passar pelo mesmo processo e logo o pai achar que é muito normal e que vai esperar o tempo do filho e da mesma forma que aconteceu com ele, ele deve suceder e agir da mesma forma. Dizer que não, existem muitos casos, né, ou muitos pais nessa condição com seus filhos. Dizer que o tempo muda, nós estamos no século XXI e estamos mais informados, tem a globalização, temos muitos recursos para pesquisa e também muitos profissionais em que nós podemos também buscar ajuda e orientação. Então, nós não podemos continuar com os mesmos pensamentos ou nos posicionar da mesma forma que os nossos pais se posicionavam no passado por não terem conhecimento, por não conseguirem buscar ajuda adequada. Nós precisamos sim buscar ajuda, porque todo atraso na fala merece a sua atenção. Então, nós não podemos deixar de que aconteceu comigo, então logo é normal acontecer com os meus filhos. E vou deixar aqui um alerta, que todo atraso na fala tem sim alguma questão que precisa ser vista. Por exemplo, você como adulto agora, que passou por isso na sua infância, pode ter ultrapassado, mas existem sim outras questões. Por exemplo, pode ser um adulto intolerante, um adulto que tem muita dificuldade em manter as suas inter-relações, seja de amizades, seja afetivas. É aquele adulto que acho que muita gente já ouviu falar ou conhece algum adulto que diz, não, ele é mesmo assim, ele tem problema de nervos, ele não consegue lidar com outras pessoas, ele gosta de ficar no seu canto, que é a questão da interação. Então, existem ali algumas questões também, por exemplo, que na infância ele também demonstrava alguma agressividade, mas nós achávamos que era normal. Então, dizer que sim, são muitas questões que podem se manifestar com atraso na fala, mas que existem sim algumas questões. E eu vou aqui frisar algumas questões que podem estar associadas com atraso na fala. Por exemplo, existem os transtornos da fala, existem as questões do autismo que também podem acometer em que a criança ou adulto não fala, né? E existe também, por exemplo, a tartamudez,
existe o mutismo seletivo, existem muitos transtornos da fala. Doutora, eu já sei que nós teremos aqui hoje, amanhã, mas amanhã completa de grandes conhecimentos. Eu quero dizer a você que está em casa, na hora está aflito, tem uma preocupação e quer ligar para nós, liga, aponta, pega aí uma esferográfica, 944 770 100, vou repetir, 944 770 100. 944 770 e 100, ok? Liga para nós, porque eu sei que você está inquieto aí onde você está, porque você tem muitas dúvidas. Falaremos de muita coisa boa para quem tem filhos, crianças e adolescentes. E muitas delas precisam de acompanhamento não só no atraso da fala, mas também nos comportamentos. Às vezes na escola, luta, enerva-se com facilidade, quer sempre embirrar com o outro. Às vezes achamos normal. Não, como disse a doutora, não, ele mesmo é assim, ele gosta de ficar no canto dele, ou então ele é mesmo assim, ele é muito nervoso, sofre de nervos. Para os médicos, ou para os psicólogos, ou para pessoas que têm outras especialidades, cuidado, ninguém aqui sofre de nervos, são mesmo os cães. É bom levar um pouco a brincadeira para levar o zelo, mas pronto. 944 770 100 é o nosso terminal telefónico, liga já. Você pode ser feliz, árduo, a ganhar uma consulta grátis. Vamos continuar. Doutora, estava a falar sobre o atraso na linguagem. Agora, uma outra coisa que me inquieta. A convivência na creche ajuda ou não ajuda? É necessário que nas creches tenham que existir pessoas especializadas com a especialidade da doutora? É obrigatório ou não é obrigatório? Portanto, seria obrigatório? Não, porque às vezes as pessoas levam tudo na normalidade. Sim. E acham que não, nós não precisamos, é mais um salário que a gente vai ter que pagar e nós não precisamos. Gostaria que tocasse nisso. Bem, essa questão quer dizer, essa pergunta é muito boa e pertinente, né? Porque existem muitas dúvidas em relação às creches. Na verdade, vou responder que sim, é obrigatório, ou seja, seria obrigatório ter sim um profissional de saúde mental, seja numa creche como numa escola. E dizer que a creche é o primeiro lugar em que a criança vai estar inserida com outras pessoas, ou vai ser o seu meio social em que ela vai começar a interagir com outras pessoas, ou seja, que não vai ser o seu lar, né? Uhum. E é lá onde ela aprende habilidades que ela vai levar depois para a vida, né? Ela, em algumas creches também dá um pré-escolar, por exemplo. Então, há necessidade, sim, de ter um profissional, porque muitos dos transtornos ou algumas dificuldades, posso dizer, surgem na infância. E com um profissional, e dizer que as crianças passam muito tempo na creche, se haver algum profissional aí, com certeza ele vai conseguir identificar cedo e poder orientar os pais. Okay. Porque, por norma, os pais passam o dia todo na creche, no trabalho, e por esse motivo é que colocam seus filhos na creche. Então, se tiver ali algum profissional que possa monitorizar e direcionar, olá, papá, nós vemos que existe isso com seu filho, há necessidade e aconselhamos a procurar esta ajuda. Seria ótimo. E isso também para as escolas, sim. Ok. Doutora, pronto, uma pessoa tem voado para algumas partes do mundo e não sei se cá já há, e acredito que a doutora com esta especialidade podia ter de prestar esse serviço, seria ótimo. Existem pais fora de Angola que têm chamadas babás, não é? E estas babás são pessoas normais, muitas vezes lá fora exigem um certo critério. Uma babá, ela é retirada de uma instituição onde ela é funcionária e ela é contratada pelo pai na instituição para ela ir para a casa
do casal. Portanto, esta babá, ela, para além de ser uma cuidadora infantil, ela vai já formatada com conhecimentos básicos, não é? Esses conhecimentos todos, cuidar da criança quando está assim, tem que prestar atenção, avisar os pais porque podem pedir ou procurar um especialista. Em Angola nós não temos nada disso, nós temos babás que precisam de emprego, precisam de dinheiro à mão para sustentar as suas famílias e vão para as casas, né, de família, cuidarem de certos bebés, crianças e até fazerem companhia a adolescentes. O que acontece? Não seria ótimo que cada pai que tivesse uma babá procurasse um especialista como a doutora e como os poucos que temos em Angola para fazer pelo menos uma formação pequena, né, uma formação básica para que a pessoa que está a tomar conta da criança pudesse pelo menos detectar os primeiros socorros, para depois então passar aos pais e os pais terem conhecimento de que, na realidade, a babá tem dito isso e nós estamos preocupados, doutor. Será que já alguma vez chegou algum pai a dizer que a babá, na realidade, questionou isto e passou-nos essa informação, doutora, precisamos da sua ajuda? Ou então, não seria bom passarmos aqui ao público esta informação de que você que está em casa, que tem uma babá, procura, por exemplo, como uma doutora, como a nossa especialista aqui, a doutora Abilde Ferreira, que lhe pudesse passar pelo menos alguns conhecimentos básicos, nem que tivesse que pagar, e que é normal, conhecimento é para se pagar mesmo, porque ninguém vai sair da sua casa sem receber nada para passar aos 8 cantos da vida, né? No entanto, será que já foi procurada? Será que tem conhecimento que as babás que estão em casa têm noção disso? Bem, eu acho que elas não têm noção, não é? E dizer também que, infelizmente, existem poucos especialistas nessa área e não existem centros ainda que formam nesta área. Inclusive, as minhas formações e especializações eu fiz no Brasil. Ok. Então, muitas mães de crianças com quem eu trabalho, sim, elas procuram ajuda e eu vou orientando as babás que cuidam dessas crianças. Porque, na verdade, nós precisamos sempre orientar os pais ou os cuidadores, porque assim é que vamos ter e ver resultados naquilo que é o nosso trabalho e a abordagem, o tratamento que estamos a fazer com a criança. Mas, infelizmente, muitas babás não têm noção, né? Elas têm noção de cuidadoras, mas, na verdade, não têm exatamente, não conseguem ver os primeiros sinais, posso dizer, para, então, chamar a atenção às mães ou aos pais. Mas existem, sim, as cuidadoras, né, das creches. Elas, sim, têm, porque a maioria delas tem a formação de educador de infância, onde também tem aí alguma cadeira que é da educação especial. Então elas já conseguem ver alguns sinais e na maioria são essas que sim conseguem pedir alguma ajuda aos pais, né? E eles vêm ter comigo, né? Ou vão buscar ajuda então para avaliar os seus filhos. Isto é ótimo. Olha, você que está em casa, é tão importante ouvir debates que falam de saúde, porque às vezes nós não sabemos. Dizer também que se você tem uma babá em casa, tenta pesquisar, se você não tem capacidade financeira para levá-la a algum especialista, pelo menos para passar alguma informação, se bem que os especialistas também estão ocupados e é complicado às vezes largar os seus pacientes para prestar como se fosse uma instituição escolar. Então, seja um pai, seja uma mãe, com cuidados, para que depois amanhã você não se arrependa. Nós vamos fazer um intervalozinho pequeno para ouvir uma música que é importante e vamos dar então esse tempo para você preparar o seu lápis ou esferográfica para ligar para nós. Você pode ser felizardo hoje a ganhar uma consulta grátis com a doutora Abilde Ferreira. 944 770 100. Aponta mesmo. Chama, fala connosco. É importante. Vamos ouvir uma música boa para depois continuar.
cuidar da criança como flor na nossa terra, crianças felizes. Olá, eu sou a Iana Vanduna e estarei consigo durante 2 horas a servir a primeira refeição do seu dia. Esse mundo tem de volta. Nesse mundo já não tem o que contar. A nós que deixa nos terra, que deixa nos família. Na tenta busca vida melhor, na tela gente se garantia. Esse mundo tem de volta. Esse mundo tem de volta. Música de Cabo Verde, sabe? Oh menina, nosso papi bem crioulo teu. Aqui nesta rádio fala-se todas as línguas. Escuta. Ano longe de minha terra, ano longe minha família. Esse destino está vencendo desejo. Quem diz grande sempre está lá, mas nós nunca esperto contra nosso destino. É por isso que me dá flá. Ai, sem saber cada vinha. Ai, sem saber Nunca ficava lá na minha terra, com minhas famílias, na minha terra querida, minta vivi lá. Ai, sem saber Cada vinha, ai, sem saber minta ficava lá na minha terra, com minhas famílias, na minha terra querida, minta vivi lá. É por isso que me dá flá. Ai, sem saber me cada vinha. ai, sem saber Tá ficava lá na minha terra, com minhas famílias, na minha terra querida, minta vivi lá. ai, sem saber Me cada vinha, ai, sem saber tá ficava lá na minha terra, com minhas famílias, na minha terra querida, minta vivi lá. De fogo, Monte Carapico d'Antonia, Porto Novo, cidade velha. Crebas, Piavo, de fogo, Monte Carapico d'Antonia, Porto Novo, cidade velha. É por isso que me dá flor. sem saber sem saber sem saber sem saber Oh no, mi cagavinha. ai, ai, sem saber Nunca ficava ai, ai, sem saber
primeira refeição do seu dia começa aqui. Com entrevistas, A marca Stop TV tem vários elementos. debates. Quem foi que disse que existe o Dia do Homem? E com convidados que te levarão a viajar nas áreas sociais, culturais e organizacionais. Esse programa é nosso, que é seu e é de quem quer que seja. Manhãs de Stop. Gilberto Gil. Manhãs de Stop. Olá, bom dia! Luanda e Arredores, não se esqueça, temos aqui temas fantásticos e hoje então estamos a falar de muita boa coisa. Estamos a falar de transtornos na linguagem ou na fala. Vamos falar, aliás, já falamos, agora vamos falar do autismo, também de síndrome de Down, né? Vamos falar de várias é patologia? Sim. Várias patologias que você, de certeza absoluta, pode ter em casa. E, no entanto, não se esqueça, liga mesmo, liga para saber, 944-770-100. Só assim você terá as suas dúvidas. Doutora, para já, como é que se percebe quando o nosso filho nasce? Aliás, será que o autista nasce ou ele vai desenvolvendo isso consoante o seu crescimento? A criança já nasce com autismo. Ok. E, infelizmente, muitos pais não conseguem diagnosticar nem ver, por exemplo, as características do autismo, não é? Na criança. Mas, a partir dos 6 meses já assim, ou desde o nascimento da criança, nós já conseguimos perceber que existe alguma coisa ali diferente no nosso filho. Eu vou dar aqui algumas dicas. Por exemplo, a criança nasce, não é? E ela normalmente tem que fazer contato visual com a mãe enquanto ela está a mamar. Exato. Ela tem que olhar para ti. E, por exemplo, aos 3 meses, ela também já consegue seguir o olhar, ou quando a mãe vem, ou onde a mãe vai, ela já vira o rosto para seguir onde a mãe está. Okay. Ela consegue perceber e entender a voz dos pais. Também precisamos ver a questão do choro. Crianças que choram muito, claro que o bebê não fala e ele tem que se comunicar através do choro, sim. Precisamos também ver, por exemplo, se não é uma cólica, né? Porque crianças que têm cólica também choram muito e dormem pouco. Mas sim, procurar um profissional, porque também crianças que choram muito ou crianças que não choram e também que os pais dizem, não, ela é muito tranquila. E normalmente aquelas crianças que não choram muito, elas também são crianças muito apáticas, em que não correspondem, né, com os estímulos, que é olhar para a mãe. Por exemplo, ao mamar, aos 6 meses, a criança já pega no seu dedo, por exemplo, para querer ter aquele contato físico com a mãe enquanto está a mamar. Há crianças que colocam o dedo na Doutora, sua boquinha. temos uma chamada, não lhe quero trocar, não se esqueça do que vai falar. Alô, bom dia. Alô? Alô, bom dia. Alô? Alô, bom dia. Tô. Convém desligar e voltar a ligar. Não lhe conseguimos ouvir, ok? Pois. Sim, vamos continuar. O nosso ouvinte que esteve agora em linha era só para dizer que na realidade não se está a perceber nada. Se puder, volta a ligar. Sei que tem dúvidas. Também podemos identificar, por exemplo, com 1 ano, né? 3 meses, 6 meses, a criança ainda não consegue... ela não fala ainda, não consegue, ou seja, não forma ainda frases, pelo menos ela precisa formar 3 frases completas, ela precisa pedir água, ela precisa falar papá, mamá, dá, não.
Então, são essas palavras essenciais que a criança precisa. Nós não podemos comparar, porque cada criança é uma e nenhuma é igual. Okay. Então, o facto de existir uma criança com 1 ano já fala tudo, tem uma boa interação e tudo mais, não quer dizer que a outra criança tem que ser igual, mas existem sim critérios que nós precisamos estar atentos. Com 1 ano, a criança já precisa ter sim esses critérios. E dizer, por exemplo, também que devemos prestar atenção na forma como os nossos filhos brincam com brinquedos, porque há crianças, por exemplo, que têm mais interesse por utensílios domésticos, como tampas, panelas, elas não brincam de forma correta com os brinquedos. Doutora, perdoa, vou interrompê-la outra vez. Alô, bom dia. Alô? Bom dia. Querido ouvinte, pode falar mais alto? Ou então sair da zona de conforto onde está, porque não lhe conseguimos ouvir. Alô? Desligou. Ok, deve estar com algumas dificuldades. Podemos continuar, doutora? Sim. E dizer que nem todo atraso é autismo, mas todo atraso na fala merece atenção, como eu já falei anteriormente. E dizer que muitos historiadores, muitos pesquisadores... Hoje a doutora não vai falar. Alô, bom dia. Sim, bom dia. Bom dia. Por favor, como é que se chama? Sim, falam com o Sr. Simão João. Ok. Qual é a sua inquietação? Sim. Eu estou atentamente acompanhando a conversa que lá se tem. Ok. E é um tema pertinente que deve ajudar os pais, encarregados da educação, professores. Exato. E os demais. Para quem quer aprender, para quem quer ajudar os seus filhos. Exato. Os demais podemos contribuir e pedir mais ideias. Ok. Muito obrigado por isso. Okay. Eu tenho uma questão que diz respeito ao atraso da fala de uma criança. Ok. Pode fazê-la a pergunta. A doutora está aqui mesmo para responder. Ok. Já falavas aí aqueles problemas hereditários ou inatos. E eu tenho uma sobrinha, praticamente já está por aí 4 anos. Ela não consegue de falar nem soltar a voz daquilo que diz pai, mãe, copo, água. Quando ela abre a boca para falar, a língua fica pesada mesmo. Dá, você vê tipo meter água na boca. Ou tem algo na garganta que está a fechar com que o som não solta. Então, acompanhando a conversa lá, com a explicação que a doutora dava, levou-me essa preocupação com que eu ligasse mesmo para, tendo esclarecimento, o que deve afetar esta criança. E eu pensava na questão do pai, a mãe, para ver que é algo hereditário ou com... Mas estou a ver que nem sai na parte do pai, na parte da mãe, não encontro o resultado. Então, eu queria saber a doutora o que nós devemos fazer para ajudar esta criança. Bem, existem várias causas, como eu já falei a princípio, e que uma delas é o autismo, outra é atraso da linguagem, outra é tartamudez, outras são problemas disfálicos e outros transtornos da linguagem. O profissional precisa fazer um exame completo e presencial para avaliar essa criança, avaliar todo o aparelho fonador, avaliar aquilo que são os sons que essa criança emite ou não. E ali sim ele vai conseguir orientar e dar o melhor tratamento. Aconselho o senhor a procurar já a avaliação com um profissional, visto que a sua sobrinha já tem 4 anos, e dizer que também algumas questões auditivas podem estar relacionadas com atraso na fala.
Existem algumas questões também que podem estar, que são biológicas ou genéticas, sim, do atraso na fala. Por exemplo, que já aconteceu com algum parente que não precisa ser pai ou mãe, que também demorou para falar ou também ainda não está a falar. Então, precisamos avaliar todas essas questões. Aconselho o senhor a procurar, sim, uma avaliação, e desde já nós estamos a oferecer algumas avaliações gratuitas. O senhor pode deixar o seu contacto e ali nós podemos incluir também nessa avaliação e eu poder orientar melhor a esse tratamento. Porque existem N causas que eu não consigo, sem avaliar a criança presencialmente, dizer. Mas sim que vocês precisam, sim, já procurar alguma ajuda. Eu gostaria, antes de perguntar, repetir, esqueceu-me o seu nome, como é que se chama? Simão João. Senhor Simão, acho que o senhor Simão está a tomar as dores da sua irmã, ou do seu irmão, não é? Como disse, é minha sobrinha. É sua sobrinha. Por ser a primeira pessoa a ligar para o programa, já ganhou uma consulta grátis, ok? Ok, obrigado. Pois, nós vamos fazer o seguinte. Pronto. Em linha é um pouco complicado deixar o terminal, porque o terminal é pessoal, mas eu vou tirar este número que ligou, não é verdade? É mesmo o seu? Sim. É mesmo o meu, sim. Então, quando terminar o programa, eu vou tirar o número e vou passar para a doutora, ou nós mesmo, depois do programa, vamos ligar para si e então vamos combinar para ver se o senhor consiga, na realidade, fazer um bem necessário à sua família. Ou à sua sobrinha. Está bem? Pronto, obrigado. Então, senhor Simão, um prazer. Já teve as explicações necessárias. Nós, depois de terminar o programa e depois das 10, nós faremos questão de ligar para si e então esteja atento para não perder a consulta grátis, está bem? Muito obrigado, obrigado. Boa continuação do programa. Ok, para si também e que Deus o abençoe poderosamente, ok? Ótimo, mãe. Que Deus nos ama e cuida de todos nós. Amém. Tá, doutora, pode continuar. Existem várias questões que estão relacionadas ao atraso na fala. Existem ali muitas confusões que estão relacionadas, por exemplo, ao autismo e atrasos na fala. A maioria dos pacientes vem à procura do nosso consultório, do meu trabalho, para avaliar os seus filhos com a suspeita ou a queixa de atraso na fala. Mas o que eu quero deixar aqui aos pais é que eles precisam ver se, para além desse atraso na fala, não existem outras questões relacionadas, como, por exemplo, algumas questões da agressividade, se o seu filho tem muita dificuldade de comer alguns alimentos, se o seu filho tem muita dificuldade em dormir cedo, se ele é uma criança que não para quieto, por exemplo, não consegue lhe levar em sítios públicos, não consegue lhe levar na igreja, por exemplo, porque ele está sempre a chorar ou não consegue ficar sentado muito tempo. Então, questões, por exemplo, da agressividade. Então, são alguns sinais que, na maioria, quando eu recebo alguma criança para avaliação, para além do atraso na fala, a criança apresenta esses sintomas também. E eu sei que sim, os pais ficam apreensivos e muitos pais também, quando vão nessa avaliação, querem esconder alguns sintomas da criança, mas dizer que o profissional sempre consegue ver e avaliar outros comportamentos que mesmo que os pais não relatem. E dizer que o profissional nunca vai dar um diagnóstico que não seja. Sim, é importante que os pais vão buscando, sim, ajuda e outras opiniões médicas, mas papais não vivam de buscar sempre diagnóstico para que te deem aquele diagnóstico que você espera. Procure ajuda e procure tratamento para o seu filho, porque quanto antes melhor. Muitos pais, quando recebem o diagnóstico, por exemplo, de autismo ou de TDAH, eles acham que o profissional é mau ou que não tem potencial ou capacidade de avaliar. Já aconteceu muito comigo, porque muitos pais, quando recebem esse diagnóstico, bloqueiam o teu telefone ou se calhar vão falar mal. Aqueles profissionais também aqui em Angola, quem são esses profissionais? Não sabem nada, então vou viajar para a Namíbia ou para Portugal, vou ficar lá 3 meses e vou tratar o meu filho. Na verdade, não, papá. O processo terapêutico é mesmo um processo. Não podemos definir nem o tempo e nem os resultados, mas dizer que sim, é um processo que pode levar um bom tempo. Então, mesmo que viajar para ir buscar um diagnóstico, ótimo, mas tem que sim procurar ajuda cá
no país onde mora para poder dar então suporte ao seu filho. E dizer que o respeito pelos profissionais é essencial e a confiança também. E a paciência acima de tudo. Para além de buscar ajuda para o seu filho, busque também para si. E dizer e parabenizar todos aqueles pais que têm buscado e lutado por essa causa, pelo tratamento dos seus filhos. Não é fácil dizer que estamos juntos. Eu estou aqui para dar suporte a todos os pais e às famílias no que eu puder ajudar também. E por isso tenho feito esse trabalho social de avaliação e dizer que muita força, porque não é mesmo fácil, porque esses tratamentos são super caros, mas acima de tudo precisamos confiar. O primeiro passo é você buscar ajuda e esse já é um dos maiores sucessos que podem existir, que é buscar ajuda e tratamento para os vossos filhos. Ok, é importante ouvir. Doutora, aqui casos, que isto é mais lá para casa, existem pais que é normal, falta de conhecimento. A própria Bíblia diz, o homem só padece por falta de conhecimento. E isto fica na nossa mente em várias vertentes, certo? Dizer o seguinte, você que está em casa, que às vezes tem um filho autista, tem um filho com síndrome de Down, tem uma criança em casa que não consegue falar, como disse o nosso ouvinte, fala e parece ter algo na língua. E na realidade, nós, culturalmente falando, estamos a ir para um lado negativo. O pastor da igreja não é um médico. Isto são pontos que eu quero dizer. Existe fé? Existe. Mas o pastor não é um médico, certo? Deus, sim, vamos confiar nele. Por isso é que Deus deu-nos sabedoria de estudar e compreender melhor os nossos corpos. O que quero dizer com isso? Existem muitos pais que vão para os chamados quimbandeiros. Existem muitos pais que vão para os chamados feiticeiros. Portanto, na família de pessoas não esclarecidas, ou até de pessoas esclarecidas que esquecem-se na totalidade que o mundo a cada dia que passa evolui e que as patologias vão nascendo a cada tempo, nota que ficamos durante um ano, né? Praticamente com Covid. E para dizer que os médicos nós temos que tirar o chapéu. Todo mundo que trabalha com o corpo humano, com a mente humana, nós temos que tirar o chapéu, porque são cursos que não param de se estudar. Todos aqueles cursos, por exemplo, uma pessoa fez economia, ótimo, vamos estudar como é que vai as técnicas de financiamento, de técnicas de créditos e etc. Vamos estudar isso e aquilo, sempre estamos ali com casos justos, tipo matemática, 2 mais 2 é 4. Na saúde não existe 2 mais 2 é 4. Cada dia que passa surgem mais doenças. Por isso eu vou aconselhar a você, pai, mãe, parente, amigo, familiar que aconselha, o teu filho está assim, isso deve ser a tua avó, a tua mãe, o teu primo, eles são feiticeiros, eles feitiçaram, por isso é que o teu filho está assim, esse teu filho mesmo lhe puseram no feitiço. Vamos mudar um bocadinho este tipo de mentalidade. Respeito, todos nós respeitamos essas cenas ocultas, mas vamos colocar na mente, em primeira mão, a fé de Deus e em segunda mão, os médicos. Isto para passar aqui em primeira mão. Doutora, agora já voltando não, vamos falar um bocadinho estava a falar sobre o autismo, né? Como é que se deteta. Como é que os pais têm reagido? Já disse também que os pais, uns reagem de forma negativa, uns desligam os telefones, não aceitam, na realidade, que os filhos têm esta patologia. Nós temos várias figuras públicas em Angola que têm dado força a isso e vários depoimentos, como o Matias Damasio, que tem um filho autista, a Iola Araújo, que também tem um filho autista, e temos outras pessoas que não se pronunciam, sim, conhecidas ou não, que têm filhos autistas e que têm síndrome de Down, e isto é um pouco complicado quando nós nos fechamos.
E o que é que aconselha os pais quando, na realidade, têm os filhos com estas patologias? Há mais união, ou têm que ter mais união entre eles, ou têm que mudar determinados comportamentos? Vou dar para depois a doutora seguir. Existem pais que são pais só de nome, mas que têm um filho autista, mas que estão um pouco se marimbando. Existem pais que dizem, pá, ela que toma conta, eu mesmo não vivo com ela, já tenho outra mulher, já tenho outros filhos, e pronto. Pessoas que andam a plantar filhos em determinadas casas, em determinadas famílias. A estes pais, eu gostaria que a doutora dissesse algo. Também existem pais, quando eu digo pais, estou a falar mãe e pai, mães que preferem ir para desbunda, estou a usar esse calão porque é popular, e nós entendemos bem a linguagem popular, vão para as festas, ficam nos copos, têm bebês, têm crianças com estas deficiências e não prestam atenção aos seus filhos. Isto também depois eu gostaria que a doutora acrescentasse e que aconselhasse. Agora, como é que nós devemos mudar esta mentalidade? Será que a doutora e os seus únicos colegas, que até não são muitos, porque são especialidades poucas na nossa sociedade, o que é que aconselharia ao Ministério da Saúde a apoiar-vos neste sentido? A sensibilizar pais que não têm responsabilidade e que precisam de apoio, tanto psicológico também, e aconselhamento familiar. O que é que a doutora tem a dizer e tem aconselhado e tem a aderir, praticamente, pegar nestas palavras e aderir, atirarmos para o Ministério da Saúde, concretamente na pessoa da Ministra da Saúde? Eu acho que a sensibilização é o primeiro passo. Por acaso eu tenho conhecimento que o Ministério da Saúde tem sim feito a sua parte e sim parabenizar também, porque nós precisamos reconhecer sim quando está a ser feito um trabalho. Okay. Às vezes falamos de forma errônea porque não sabemos. E, na verdade, o Ministério sim, da Saúde e da Educação está preocupado principalmente com as necessidades educativas especiais, e eles têm sim alguns projetos que têm estado ali sim a capacitar, por exemplo, alguns professores para saberem lidar com essas crianças para a escola pública. Existe sim, o governo não está a dormir, então tem que reconhecer e parabenizar, estão de parabéns sim, porque estão sim a trabalhar, e eu por acaso fiquei super emocionada quando vi, porque já existem sim algumas escolas, por exemplo, que estão a velar por pôr recursos, por exemplo, para crianças e adolescentes, por exemplo, que precisam de estudar e são cegos e mudos, como braille, ali alguns recursos, exato, né? Existe sim, existem, por exemplo, algumas escolas como Quilamba, como no Muto e outras que eu presenciei, que existem sim, que já estão, alguns profissionais já se beneficiaram desse projeto do Estado para assim se capacitarem. Claro que dizer que continuem a fazer, porque ainda existem muitos profissionais, seja da saúde e da educação, que precisam desse suporte para saberem lidar com essas crianças em sala de aula, e os profissionais principalmente para saberem orientar e encaminhar essas crianças. Porque, por exemplo, muitos pais procuram um pediatra para avaliar algum comportamento estranho nos filhos e eles não conseguem dar devida orientação. E também deixa frisar que nós, a princípio, estudamos psicologia clínica e só assim nos habilita a ter um outro mestrado ou uma especialização em educação especial, ou então, por exemplo, em neuropsicologia ou fonoaudiologia. Então, nem todo profissional de saúde mental ou psicologia está capacitado para avaliar e fazer, por exemplo, terapias a essas crianças. Não precisamos profissionais de saúde mental como os psicólogos se capacitar nessa área, porque existem também diagnósticos errados, existem tratamentos errados, porque não sabemos nos posicionar nesta área. Doutora, pode definir essas especialidades que falou? Portanto, nós somos ignorantes nesta área e eu acho que o ouvinte presta atenção, mas não sabe definir o que é isto, o que é aquilo. Seria ótimo lá em casa saberem mais ou menos a quem devem recorrer e o que significa
Para que serve esta especialidade e o que é que se trata? Ok. Bem, um profissional de psicologia clínica, por exemplo, ele estuda e aprende sobre todos os transtornos gerais, né? A nível neurológico, não é? Mas para nós trabalharmos e atuar em determinada área, nós precisamos ainda de nos especializar. E para a educação especial, precisamos exatamente dessa especialização. Por exemplo, eu fiz as minhas especializações, a princípio, na Academia do Autismo no Brasil, que me habilitou, então, a conseguir fazer um rastreamento e uma avaliação detalhada para essas crianças e dar suporte. E por isso, depois eu vi que havia necessidade de fazer mais e fui recorrendo a outras formações. Se o profissional de psicologia ter essa especialização, ele pode sim atuar. Por exemplo, o neuropsicólogo está habilitado e pode até ser um médico também, desde que ele consiga dar suporte e orientação, pode sim também. Okay. Mas precisamos sim buscar ajuda e precisamos de ter essa especialização. Exato, porque há pessoas que, por exemplo, vão para uma clínica ou vão para um consultório para tratar disso e chegam agora... A quem é que eu tenho que... E às vezes vão ter com determinadas pessoas, não, o meu filho faz isso, eu gostaria de saber onde é que eu vou. A pessoa também que o atende também não está capacidade, não conhece a especialidade e diz, isto aí é no hospital dos malucos. Mas o profissional, desculpa cortar, ele pode ter também a decência, né? Ou de dizer, olha, eu aqui não consigo dar suporte, mas tem caminho para o profissional X. Exatamente. Então precisamos atuar dessa forma e não depois orientar, porque eu vejo que muitos vêm e dizem, não, você vê sintomas de agressividade, muitos sintomas que estão ali de algum transtorno nessa criança, e ele vem me dizer, não, mas o médico anterior que eu fiz consulta disse que meu filho não tem nada. E eu pergunto, qual é este profissional que disse que o seu filho não tem nada? Não, foi o pediatra. Tudo bem, o pediatra também pode sim fazer uma avaliação desde que ele tenha essa especialização. Se não tiver, ele precisa encaminhar num profissional de saúde mental, como um psicólogo, desde que tenha também essa capacitação, um neuropsicólogo, então, e um fonoaudiólogo ou terapeuta da fala. Isto para dizer o quê? Você que está em casa. A saúde é complexa, é aquilo que eu estava a dizer. Eu posso me formar em medicina, mas eu provavelmente tenho que escolher uma especialidade. Exatamente. Esta especialidade eu tenho que ir a fundo, porque dentro desta especialidade existem várias vertentes. É diferente, o que eu estava a dizer, é diferente, por exemplo, eu fiz economia, né? E é organização e gestão de empresas. Fiz comunicação social, não é verdade? Rádio e televisão. Em Angola, as pessoas estudam de uma forma, a comunicação social tem várias vertentes, mas na Europa, tu escolhes. Sim. Se vais fazer especialidade em comunicação social para jornal, para a televisão, para a rádio, e tem várias vertentes dentro da comunicação social. Não é só chegar no microfone e falar. Há pessoas que se formam em comunicação social, mas estão por detrás das câmaras. Mas formaram-se ali e têm uma especialidade. Não sei como é que é em Angola, mas lá fora nós temos estas determinadas vertentes. E depois temos também, eu estou a falar das minhas especialidades, belas artes, que você diz, eu sou artista. Mas a Universidade de Belas Artes tem várias formações, tem várias especialidades. Você pode ser cantor, pode ser uma pessoa que trabalha com instrumentos, pode ser designer de moda, pode ser artista plástico que pinta, que faz escultura, pode fazer cinema, pode fazer teatro, pode fazer fotografia. Portanto, é necessário que nós saibamos que em cada curso existem várias especialidades. O facto de você levar o seu filho a um pediatra não significa dizer que ele consiga entrar ao fundo. Exatamente. Em tudo o que a criança tem. É necessário que você saiba se esta pessoa está capacitada ou não. É evidente que você não vai perguntar ao médico, será que o médico está capacitado para analisar isso? Não, você diz, olha doutor, trouxe o meu filho, está incomodado com isso, mas eu gostaria de um especialista dotado nisso para tratar o meu filho. Portanto, é necessário às vezes a comunicação.
Às vezes nós só perdemos informação porque não sabemos nos comunicar. Então nós estamos aqui também para passar esta informação que também lhe dá conhecimento na realidade. Exatamente. Doutora, e já falamos do autismo. Eu gostaria só de responder algumas perguntas aqui da com live. certeza, com certeza. Tem uma ouvinte que pergunta, diz que a sobrinha tem 4 anos e que ainda não fala se é normal ou não. Dizer que não, então eu aconselho a procurar ajuda para uma avaliação e poder ter uma orientação precisa. Se quiser, já agora nós estamos a oferecer algumas avaliações gratuitas, pode deixar uma mensagem com seu no meu contacto. perfil, com seu contacto, e eu vou entrar em contacto. E tem uma outra ouvinte também que diz que colocou o seu filho na escola, só que não estão a aceitar porque ele ainda não fala. Eu queria chamar aqui um pouquinho, né, e sensibilizar os papás. Muitos pais, existem várias causas para os pais não terem o diagnóstico preciso e não buscarem ajuda. Então, dizer também, papais, que nós estamos juntos, e por isso é que eu tenho também me colocado na posição de ajudar. Porque os tratamentos e onde se direcionar para buscar esses profissionais que podem dar o diagnóstico preciso, muitos pais não têm conhecimento, e dizer que esses serviços são super caros e esses profissionais são super recorridos, ou seja, muita gente à procura, né, uma grande demanda, e eles não conseguem espaço para terem avaliação. Para atender a todos. Exatamente. Então, muitos pais ficam sem saber, né? Dizer que por isso é que não procuram ajuda no tempo certo, né? E dizer que a criança fica ali sem autonomia, sem falar e tudo mais. E quando chega aquela altura dos 4 a 5 anos, os papás põem na escola. É muito normal agir assim, papás, mas dizer que precisamos sim de primeiro passar por profissionais com a ajuda das terapias para que essa criança tenha autonomia e então poder depois direcionar essa criança no tempo certo para a escola. Papais, eu sei que todo pai quer que o filho cresça, que tenha o seu desenvolvimento normal, mas precisamos de perceber que o nosso filho precisa estar bem primeiro e só depois ir para a escola. E dizer que as terapias não vai só ajudar naquilo que é a fala, da ausência da fala, ou ajudar naquilo que são as questões comportamentais. A terapia também vai ajudar também nas questões escolares dessa criança. Dizer que mais do que a criança falar, ela precisa ter uma boa percepção. Às vezes os pais preocupam-se tanto com a fala, mas na verdade, se o teu filho não entender ou ter uma fala funcional, não vai adiantar de nada. Assim como existem os mudos, que eles não verbalizam, mas que eles têm uma boa percepção e conseguem se comunicar a partir da linguagem gestual. Então, com as crianças também com algum transtorno da fala ou outro transtorno como autismo, por exemplo, também precisam ter essa melhor percepção. Então, a mamãe que fez essa pergunta aconselha a procurar então um centro terapêutico para ajudar nessas habilidades todas, incluindo a fala do teu filho. E não fique triste, porque vai funcionar no seu tempo certo, com ajuda profissional, incluindo a família. Assim, sim, consegue-se sim criar autonomia nessa criança. E mais ou menos regularizar a situação. Exatamente. Doutora, os pais confusionistas, eu vou usar esse termo, existem famílias onde vivem os gritos. Nós temos apreciado crianças que só falam alto. São crianças que falam muito alto, na maioridade tornam-se adultos que gritam, não falam. Por isso é que temos colegas às vezes, temos amigos, você está a conversar amenamente e ele está a gritar, está a falar muito alto. Isso também é um transtorno. Pode sim ser ou não, dependendo daquilo que é a educação, por exemplo, ou o meio em que essa criança, que esse adulto cresceu, ou dizer que pode, por exemplo, ter alguma questão auditiva que ele nunca deu conta e por isso é que fala alto sem ele dar pensar conta. Que ninguém está a ouvir. Exatamente. Mas não é preocupante pais que estão sempre a brigar à frente dos filhos, adolescentes e não só crianças. Estão sempre a brigar, há pais que usam palavrões, há pais que batem a mãe perante os filhos. Às vezes o bebê está no colo, o pai dá uma chapada na mãe, o bebê cai, o bebê assiste isso como um filme. Será que isso também não pode ser uma grande consequência nesse tipo de patologias?
Não pode ser um índice de... Pode sim. Aquilo que nós aprendemos e dizer que as crianças e adolescentes aprendem com a imitação. Aquilo que os pais são um modelo e as crianças agem como esponja. Tudo aquilo que eles verem e ouvirem, eles vão absorver e vão exatamente imitar. Claro que nós, como adultos, podemos depois definir aquilo que é o nosso caminho, aquilo que nós queremos, quem nós queremos ser e como nos posicionar. Mas sim, fica sempre ali algumas mazelas que precisam ser tratadas. Então, questões de agressividade, logo um filho que presencia o pai a bater a mãe e vice-versa, logo ele também vai ser agressivo com os seus filhos ou a sua esposa. Então, precisamos, papais. E outra questão que eu também gosto muito de falar são os pais que até tarde dormem com seus filhos na cama. Dizer que isso também cria traumas e dizer que isso também faz com que a criança se posicione e haja como um bebezinho ainda. E então, papais, e dizer que o casal precisa ter o seu cantinho. Os nossos filhos são uma bênção e eles não podem também atrapalhar. E muitos casamentos também têm terminado porque os casais não têm aquela intimidade. E dizer que ao dormir não é só para ter aquela intimidade sexual, papais, também é para criar laços. Então, os filhos devem ter o seu lugar desde cedo e não podem, porque há crianças que até os 5, 6 anos ainda estão a dormir no meio dos pais. Isso não é bom para o desenvolvimento desta criança. E muitos pais dizem, não, nós não fazemos nada enquanto eles estão acordados. Não, papás, os seus filhos estão a ver e a presenciar tudo aquilo que vocês fazem. E podem ser também possíveis predadores, ou seja, presas para possíveis predadores sexuais. E eles vão achar muito normal que as pessoas agem e se comportam com eles, porque eles têm visto e presenciado isso de vocês como pais. E dizer aqui, tem também um ouvinte que diz que o filho tem 5 anos e fala que nem bebê. Mamãe, precisamos avaliar, porque existe a ecolalia vocal. Mas o que é isto de ecolalia vocal? É que temos que desmitificar aqui. A ecolalia vocal é um transtorno que, por exemplo, eu vou usar frases para que as pessoas consigam perceber, que é exatamente quando nós achamos que a criança fala que nem como os bonecos, né? E muitos pais dizem, não, é porque ele fica muito tempo a assistir os bonecos. Na verdade, não. Existem também a ecolalia imediata e tardia. O que é? Por exemplo, tu perguntas à criança, queres comer? Ele logo vai responder, queres comer? Em vez dele responder sim ou não. Esta é a ecolalia imediata. E tem aquela ecolalia que é a tardia, que é um transtorno da fala também, que é, por exemplo, a criança ouviu algo agora, por exemplo, comportou-se mal e a mãe diz, olha, vais apanhar. Ele, depois de uns 5 ou só amanhã, vai sempre repetir essa palavra, vais apanhar, vais apanhar. Então, com os bonecos é a mesma coisa. Ou, por exemplo, a criança fala que nem os bonecos, ou então ela fica a usar frases assim, que ninguém percebe. Tipo, está a falar uma língua. Exatamente. Então, mas para isso, cada caso é um caso, papás. Então, não podemos definir aqui o melhor tratamento. Doutora, aconselhamos procurar ajuda mesmo. O mimo também não é uma consequência? Há pais que exageradamente mimam os seus filhos, não quer dizer que a gente não tem que mimar, mas há pais que exageradamente mimam os seus filhos de forma... eu já disse exagerada, mas de forma exagerada mesmo. Sim. Isso é ou não também uma consequência? Claro que é uma consequência e que as crianças vão agir do modo em que os pais lhes direcionarem. Tornam-se os chefes. Exatamente, os baby bosses, como eu digo. Os pais precisam definir o que é sim, o que é não. Às vezes eu ouço muitos pais dizendo, não, eu não gosto de lhe ver a chorar, dói meu coração, parte meu coração. Papá, aquilo que está a te partir agora, enquanto a criança é criança, vai te partir ainda mais quando a criança for adulta. Então, saiba se posicionar no momento certo. As nossas crianças de hoje vão ser os nossos adultos futuramente. Eu até na minha página tenho falado muito sobre isso. E os pais precisam ter muito cuidado, porque as crianças são manipuladoras. E, segundo Freud, diz que as crianças, por exemplo, elas têm sexualidade a partir dos 5 anos. E a personalidade da criança também começa a ser definida a partir dos 5 anos. Então, precisamos prestar atenção e direcionar os nossos filhos. Filho, não podes fazer isso. E conversar, porque as crianças percebem. Então, nós não precisamos, porque até alguns transtornos podem ser
também reforço daquilo que é a permissividade que os pais têm. Por exemplo, alguns psicopatas podem também estar ali. Filhos, narcisistas também. Exatamente, por conta daquilo que os pais vão moldando nos seus filhos. Então, precisamos mesmo ver aquilo. E quais são os filhos que você quer para o futuro? Então, temos esta sim, temos aqui uma pergunta. Quando é que as crianças devem deixar de dormir com os pais? Bem, há aquela questão de que muitos pais se sentem inseguros, né? Porque as crianças são muito pequenas e elas podem, por exemplo, eu estou a dormir e não ouvir ela, o choro dela e tudo mais. Ou aquelas crianças, por exemplo, que nascem e têm sempre aqueles bolsam constantemente e podem, por exemplo, se asfixiar. O que eu recomendo aos papás é que, desde o nascimento da criança, ela já pode ter o seu berço, mesmo no seu quarto. E a partir dos 6 meses, começar já a dormir no seu cantinho. Porque esse processo de colocá-lo a dormir no seu próprio berço e não no meio da sua cama, vai ajudar com que a criança comece já a ganhar autonomia e saber que ela tem o seu próprio lugar. E vocês não imaginam como é que isso impacta, né, neurologicamente, no crescimento dessa criança, porque ela vai ser uma criança altruísta, vai ser uma criança que vai, ou depois futuramente um adulto que vai lutar por aquilo que são os seus sonhos, os seus objetivos. Não vai ser, por exemplo, adultos ou adolescentes que desistem facilmente das coisas, que dependem totalmente dos pais. Doutora, isto também tem a ver, afinal? Sim. Portanto, sim, porque há muita gente preguiçosa, muita gente relaxada, há muita gente que só espera. Exatamente. Lamenta que não tem, mas não vai à luta, não vai à guerra, espera que tudo lhe caia a coisa. E isso psicologicamente... Isso, sim, porque começa por essa questão, por exemplo, de dormirmos com os nossos filhos até tarde, e depois naquilo de que não fazemos com que os nossos filhos esperam. Por exemplo, há crianças que só pedem tudo chorando. Os pais podem usar esse momento de dar o alimento, ou quando a criança quer algum brinquedo, por fazer ela esperar 5 minutos. Vamos lá esperar? Muito bem. A criança pode chorar e manifestar aí com alguma agressividade ou jogar-se no chão e tudo mais, mas você não pode corresponder a esse comportamento que o seu filho está a ter por dar imediatamente aquilo que ele quer. Não. Vamos esperar? Não, não pode fazer isso. Vamos levantar e deixar com que ele perceba que quem está no controle e quem manda é o pai, não ele. E com o tempo ele vai ver que não pode agir nem se posicionar dessa forma e vai mudar exatamente o comportamento. Porque nós é que definimos quem vão ser os nossos filhos em termos de comportamento. Dizer que sim, cada indivíduo tem a sua personalidade, mas ainda assim nós como pais somos modelos e podemos sim moldar. Existe ali uma técnica também neuropsicológica, em que ela chama sleep, em que você pode fazer um mapeamento da mente do seu filho enquanto dorme. Por exemplo, seu filho está a dormir, você chega no ouvido dele e diz: você é um bom filho, você vai ter bom desempenho nos estudos. Você pode usar a frase que quer. Por exemplo, crianças que não gostam de partilhar e mostram muita agressividade e outros problemas, por exemplo, aqueles invejazinhas, os ciúmezinhos, também dá para falar ao ouvido, não é? Tudo, você pode falar tudo e fazer um mapeamento, só que logo que isso não é num dia, 2 dias, é um processo. É constante. E você vai ajudar, então, a regular muitos comportamentos ou ajudar o seu filho a ultrapassar, por exemplo, alguns traumas. Não que não vai procurar ajuda profissional, mas dizer que essa técnica é muito boa e os pais também podem usar. Por exemplo, para também ajudar naquela questão das crianças deixarem de fazer xixi na cama ou outras questões, então nós podemos também usar essas técnicas. Eu lembro-me que há uns anos atrás, ou no passado, não sei se os pais até hoje usam, não é? Que quando a criança fizesse as necessidades menores na cama, eu vou buscar um sapo, eu vou amarrar um sapo, eu vou buscar isso. Será que isto também não causa danos à mente da criança?
Causa traumas na criança. E não digo só com sapo, qualquer outro recurso que usamos. Pode. E existem muitas crianças e adolescentes que até tarde ainda fazem xixi na cama. Eu preciso também deixar aqui aos pais que precisam prestar atenção, porque alguns problemas, por exemplo, urológicos podem estar aí associados. Ou, por exemplo, o medo excessivo, e nós precisamos identificar. E dizer que o xixi até tarde também pode ter a questões, por exemplo, de um abuso sexual ali, em que criou ali alguma aversão ou medo. O pai precisa buscar ajuda e não achar que é normal, porque há muitos pais que dizem, não, eu também com 16 anos, eu só deixei de fazer xixi com 16 anos, então meu filho se faz xixi até agora. E eu conheço um caso que o pai acha que é muito normal a criança com 10 anos ainda fazer xixi na cama. Então, não é nada normal. Os pais precisam sempre procurar ajuda para o profissional orientar e definir o que é que se passa realmente com esta criança. Só queria dizer mais algo muito importante que eu ainda não falei. É a questão dos pais acharem que o seu filho, por exemplo, tem atraso na fala ou tem dificuldade na interação, né? E ele pega e coloca o seu filho na creche porque não, ele com a interação e a ajuda de outras crianças vai melhorar e vai começar a falar. Papais, na verdade, não. Você só está a perder mais tempo, aquele tempo que você poderia, então, ajudar o seu filho a falar, a ter autonomia em várias habilidades. A creche vai ajudar, sim, o seu filho em várias habilidades sociais e outras também. Mas ela não vai definir aquilo que é o tratamento ou ajudar em algum transtorno que o seu filho tem, seja a nível da fala, ou então a nível comportamental. Então você deve associar ajuda profissional e sim, colocar o seu filho também para fazer terapia com algum profissional, porque eu vejo muitas crianças que estão ali na creche e têm transtornos que os pais já identificaram, mas eles não procuram ajuda. E dizer que também muitos não procuram ajuda, não porque não querem. Dizer que fatores, como já dissemos, né, que são culturais, religiosos, e tem aquela também que é a culpa. E muitas mães carregam essa questão sozinhas, porque não tem apoio dos parceiros, não tem apoio da família. Então são várias questões, tem as questões financeiras também. Então não é porque muitos não querem procurar ajuda, mas tem muitos que já identificaram, então dizem, vou deixar mesmo só ainda, ele vai falar, ele não tem nada, que é a fuga da realidade, que muitos pais e muitos que romantizam, não, ele vai falar, não. E o tempo vai correndo, quando chega a criança tem 5 anos ou 6 ali, os pais... É a fase escolar, colocam os filhos na escola. Então, papais, procurem ajuda mesmo terapêutica. Não adianta vocês colocarem vossos filhos na escola sem que eles falem ou sem que eles consigam, então, ter alguma autonomia ali em várias áreas ou várias questões sociais, né? Ok. Doutora, é o seguinte, isto é tão importante se as pessoas pudessem... não particularizar, mas generalizar informação, porque às vezes nós vivemos num mundo e pensamos que somos alheios e ponto final. Sim. Nós em Angola temos um déficit. Eu não quero falar muito de percentagens, mas é só mais ou menos uma estatística, não pelo grupo geral, mas por uma amostra pequena. Sim. Não é de percentagens. Diz-se que 75% da população angolana é curta de personalidade. Muita gente, quando ouve este tipo de frase, acha que é uma ofensa. Portanto, personalidade, quando nós somos curtos de personalidade, é porque nos falta algo aí. Falta-nos muita coisa para nos tornarmos pessoas melhores ou pessoas com mais conhecimento. Sim. Então, se nós temos aí 75% da nossa população é curta de personalidade, quais são as direções que temos que apelar ao Estado para ajudar a nossa sociedade a ter melhor comportamento, melhor educação, melhor visão, melhores escolas, melhor corações, pessoas, melhores líderes, melhores chefes, melhores colegas. Portanto, no geral,
entre aspas, melhores em tudo. Como é que nós podemos aconselhar o nosso governo? Porque quando se trata de 75% da população, é grave. Porque nota, se eu não tenho tanto conhecimento, como é que eu vou tratar o meu filho? Sim. Com ralhetes, palavrões e N coisas. Se eu não tenho educação suficiente, tudo que acontecer na minha família, eu vou pôr em banda. Ok. Se eu não tenho conhecimento, a minha prima que chegou e só disse: a sua filha é bonita, esta já será a bruxa. Quando ela sair e a minha filha está doente, esta já será a feiticeira. Portanto, às vezes a sociedade cai nesta rotina por falta de conhecimento. Como é que temos que aconselhar, então, pela ideia? Pronto, isto é um parecer, eu gostaria de ter o seu parecer. Como é que temos que ajudar os nossos governantes a melhorarem os 75% da população curta de personalidade? Bem, o primeiro passo seria mesmo a sensibilização, mas juntamente com a educação, porque um país educado é um país restaurado. Se não mudarmos a mentalidade do povo, não vamos mudar nada. E muitos só precisam mesmo de uma educação, coisa que ainda nós não temos muito, né? Não é, a nossa educação ainda não é aquela educação. Dizer que, por exemplo, com um diploma tu vais para fora para procurar algum emprego, dificilmente você consegue ter, mesmo que fizeste um mestrado aqui em Angola. Exatamente. Não consegues. Então, o primeiro passo é mesmo a educação e a sensibilização de um povo para mudar a mentalidade desse povo. Então, os profissionais podem sim fazer um trabalho que é sensibilizar para que o governo, para chamar a atenção, posso dizer, e então eles criarem recursos e mecanismos para melhorar a questão da educação e sensibilização da população. Isto a gente vê, por exemplo, nas universidades, nos hospitais, nos serviços públicos e nos serviços. Não é normal que um professor universitário, perante a uma sala de aulas, chega, eu sofri para chegar até hoje. Hoje eu sou formado, passei mal, então vocês também vão passar. Não deixa de ser um transtorno. Por mais que ele se sinta o PhD, ele é uma pessoa transtornada porque está a levar o seu transtorno para a sala de aulas. Sim. Um médico que recebe um paciente já com arrogância, com prepotência e com muita vaidade, não pode ser normal. Também é uma pessoa transtornada. Portanto, em vários parâmetros. Por exemplo, uma pessoa sem educação, que estávamos a falar, e que é alimentada em casa com arrogância, com isso, com aquilo e assado cozido, não deixa de ser uma pessoa com transtornos psicológicos. Então eu acho que eu há tempos vi uma entrevista, não é ético falar o nome das pessoas, mas fiquei um pouco chocada, porque reparei pronto, ouvi a entrevista e vi a pessoa, e a pessoa dizia coisas que me chocou, porque sendo uma pessoa dotada em conhecimento, uma pessoa formada com uma especialidade, jamais o nível de arrogância que manteve perante as câmaras. Portanto, como é que eu, que quero seguir um bom exemplo, vejo uma pessoa que eu até posso admirar, morrer a minha admiração naquele preciso momento? Então eu acho que a nossa sociedade precisa mesmo de melhoria. Precisa, sim. Concorda comigo? Concordo, sim. Então, para você ouvinte que está conosco, não se esqueça, às vezes é necessário que nós vamos à procura das boas maneiras. Há quem não teve educação na família, porque foi foi uma família transtornada, uma família de muito atrito, muita confusão, muito conflito. E você cresce também com conflito, mas você pode melhorar. Pode sim. Você pode ser diferente. Aqui algo que diz, eu nasci numa família de pobres, serei pobre para toda a vida. Nunca. Você pode ser o primeiro rico da sua família. Exatamente. Então, tudo na vida é possível. Mas, como ainda temos tempo, vamos então ouvir uma boa música e depois voltamos então para dar os trechos finais para você não deixar de seguir, na realidade, estes ensinamentos. Bom dia!
Uns só acordaram agora, muita pena, perderam muita boa coisa, mas não importa, vocês podem seguir as nossas páginas e se tiverem dúvidas, lá estarão as vossas dúvidas mesmo. Eu gostaria de lhe poder oferecer alguns dados. Lembra-se, você só se tornará mais maduro quando aprender a não levar nada para o lado pessoal. É verdade. Você não precisa de 100 livros de autoajuda. Tudo o que você precisa é de ação e autodisciplina. É verdade, há pessoas que não têm disciplina. Pessoas que acordam os sapatos, a roupa tudo no chão, acordam, comem tudo sujo e ainda reclamam que a vida não vai para frente. Lembra-se, se nós não somos organizados em nossa casa, no nosso carro, nas nossas coisas pessoais, jamais seremos organizados no nosso trabalho e naquilo que a gente pretende obter durante o nosso corredor de vida. É verdade, vamos então continuar, que ainda temos tempo, com a nossa doutora Bilde Ferreira. São 9h46. Ainda temos um tempinho para conversarmos. Doutora, para além de tudo que já se falou, para além de todos os conselhos, tudo aquilo que a gente atinou, tudo aquilo que a gente retirou, tudo aquilo que a gente pôs, foi ótimo. Quem na realidade seguiu-nos deve estar satisfeito porque tirou algumas dúvidas. Eu acho que chegou o momento de falarmos da doutora. Okay. Quem é a doutora? Como é que está o coração da doutora? É casada, solteira, tem filhos, é uma pessoa passiva, ativa, não passiva. Portanto, eu gostaria de saber um bocadinho de si. Não importa, não precisas de abrir o livro completo. Também tem a primazia de mandar um beijo lá para casa, para as pessoas queridas suas. Eu não sei se a doutora mandou, se tem alguém que mandou algum coração para si, que nós podemos colocar. Acredito, tem alguém que mandou para mim? Acho que não. Não. Então, doutora, eu gostaria de saber, na realidade, porque as pessoas, já falamos de tudo, um bocadinho, né? Os próximos meses, eu sei que haverão outras patologias e quem sabe a gente vai puxar de novo a doutora a estar aqui connosco para tirar algumas dúvidas. Mas agora mesmo, as perguntas foram estas e gostaria que respondesse. Levar um bocadinho o seu lado pessoal. Quem é a Bilde Ferreira fora da sua especialidade? Bem, eu sou a Bilde Ferreira, sou uma jovem super alegre. A minha maior paixão é Jesus, é a minha fonte de inspiração. É Deus que guia a minha vida, que me capacita diariamente. Eu aprendi a amar Jesus de uma forma muito diferente. Muita gente até diz, do jeito que você fala de Jesus, eu às vezes digo, só se Jesus não me quiser, porque eu lhe quero muito. E eu aprendi a amar Jesus de uma forma de que não importa aquilo que o homem achar de mim ou a respeito daquilo que são as minhas capacidades, onde eu posso ir ou estar nesse momento. Se Jesus dizer que eu tenho que estar, eu tenho que ir, eu tenho que sair, então eu vou. E aprendi a amar Jesus de uma forma de que não é religião, não é pessoa que vai definir aquilo que é Jesus para a minha vida. Aprendi a me valorizar por meio desse amor que eu descobri que Jesus me ama de uma forma tão especial. Então eu tenho que me amar também, não permitir que outras pessoas não me amem. Sou mãe, sou esposa, sou filha e sou também aquela pessoa que coordena equipas, né, de trabalho. Nesse momento eu tenho coordenado 4 centros e 4 equipas. Então também um forte abraço e parabenizar toda a minha equipa que tem trabalhado, porque
só existe trabalho, só existe a equipa Isfioterapia porque existem essas pessoas maravilhosas que têm estado ali a trabalhar comigo e acima de tudo só existe porque existe Jesus na minha vida e Ele que tem encaminhado e direcionado a minha vida diariamente. Então essa sou eu. Gosto muito também de aventuras, gosto de passear, gosto de uma boa música, de comer, quem não gosta? Claro, é muito bom. E hoje o que é que vai almoçar? Porque daqui a bocado são 10 horas e depois domingo começa... é um dia complicado, ninguém gosta de estar em casa e cozinhar. Eu particularmente só... Aliás, eu também, não gosto. Também os meus filhos já são velhos, eles cada um já tem a sua vida, então... Sim. Quando eu digo velhos, cuidado, eu não estou a dizer que eles são velhos. É que eles já são adultos, pronto. E eu e o meu marido somos os 14zinhos, nesse preciso instante. Sim. Eu devo ter 18 e ele deve ter 25. E, no entanto, estamos ali a viver a nossa vida, mas sem abusar, sem faltar respeito a outrem, sem cutucar na vida alheia, sempre na paz. Isto é importante para nós. Levarmos o coração aberto. Modéstia à parte de estar aqui, eu conheço a doutora há muito tempo, tenho acompanhado o seu trabalho, tenho acompanhado as suas entrevistas, já ouvi relatos de pais, de pessoas a abrirem um livro que, pelo seu tempo de carreira, é de bater palmas e entregar mesmo tudo a Deus, porque são muitos elogios, são muitos resultados positivos e isto é importante. Eu quero passar para você que está aí em casa, você que é uma pessoa... Nós também temos essa particularidade aqui no programa, levar um bocadinho de doçura para gente amarga, para gente má, para gente invejosa, para gente competidora. Eu costumo dizer que cada pessoa que a gente conhece, com ela nós aprendemos sempre algo. Não existe nível de escolaridade ou de educação que não nos permita aprender algo. Até aquela pessoa que não é letrada, a chamada pessoa analfabeta, nós aprendemos sempre alguma coisa. Aqui uma outra passagem também que nós vamos vivendo no dia a dia, a inveja ao próximo. Nós temos pessoas que têm esse sentimento de invejar o próximo sem medidas. Também passar aí para casa, que não é bom. A inveja nós podemos pedir para que ela saia do nosso coração. É só pedir a Deus, Deus, eu não quero sentir, porque é um sentimento, não é verdade, doutora? É um sentimento, então nós podemos pedir, eu não quero sentir isso por ela ou por ele. Portanto, temos é que ter a força. Se a gente já tem um espírito negativo, então a gente repara para o outro com competição. E na vida, lembrem-se, em todos os ramos da nossa vida, nós não vamos para competir com ninguém. Nós vamos para nos superar a cada dia. Há pessoas que vão trabalhar só para mostrar que são superiores aos outros. Eu costumo ver nos nossos canais de televisão, de rádio e não só em várias instituições, prémios, certo? Existem eventos que naturalmente as pessoas são dadas alguns prémios e muita gente que ganha, que recebe prémios, automaticamente, desde o momento que recebe o prémio à mão, muda de personalidade. Torna-se mais arrogante, mais vaidosa. Quando eu digo vaidosa, não mulher, vaidosa como pessoa. Só para deixar isso para quem está em casa. Nem sempre os melhores são os que ganham os prémios. Existem pessoas que são tão boas no que fazem, mas nunca ganharam um prémio. Mas são tão boas no que fazem. Por isso, quando você tem a sorte de ganhar um prémio, agradece a Deus, mas jamais deixa de ser o que você é. Não se sinta melhor do que ninguém. Eu já vi várias figuras públicas que ganharam determinados prémios e quando lhes perguntam, não, eu na minha área sou o melhor. Eu sou a melhor.
na minha área eu sou a melhor, ganhei X prémios, então no meu país eu sou a melhor. Cuidado com este ar de superioridade. Às vezes caímos sem saber porquê. Portanto, estamos mesmo no fim. Vamos agradecer à doutora. Doutora, obrigado por ter saído da sua casa hoje domingo, que é um dia de relaxo, para estar connosco. Significa dizer que quem dá amor também recebe. Esse tempo, a doutora veio cá dar amor. Existem pessoas que já estão felizes por perceber alguma coisa. No entanto, nós agradecemos, nós aqui à Stop FM, agradece esta rádio maravilhosa. Eu que agradeço pelo convite. Ok. E dizer também, para você que nos acompanhou, não deixaria de dizer um beijo da mão. Muito obrigado, muito obrigada por ter prestado atenção à nossa sabedoria. Quando eu digo sabedoria, todo o conhecimento que saiu daqui e o nosso programa, este programa que é meu, é seu e é de quem quer que seja, ok? Um beijo grande. Então, está mesmo a terminar. Nós tivemos na direção Bem-vindo Magalhães, na coordenação Felipe Candondo, na supervisão Luís Abílio Manuel e na técnica eu vou deixar que ele mesmo o diga. Ilídio Campos. É verdade. É sempre bom deixar com que os outros digam algo. Hoje é domingo, eu vou comer um bom peixe. Beijo da mão. Até segunda-feira. Para você que trabalha, para você que está doente, para você que fez anos, para você que vai casar esta semana, para você que ama, mas ame sempre. Para você que odeia, para. Siga, a vida é única, é pequena, é curta. Dê amor, não odeie o outro por simples razões. Você que é gatuno, assaltante, não mata. Rouba só então, leva a quem rouba e quer matar. Pronto, fazer o quê? Não estou a incentivar o roubo, mas se você já está no assalto, pelo menos leva, não mata. Um beijo grande e até